Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje resolveremos questões de direito administrativo para o CNU. A nossa prova está chegando e nada melhor do que treinar com questões de prova. A temática de hoje envolve a Lei 8.112 de 1990. A parte teórica está disponível aos membros do canal. Portanto, eu já deixo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 por mês, tendo acesso assim a vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. Inclusive, gurizada, deixaremos no primeiro comentário fixado uma playlist com vários vídeos de noções de direito para o CNU. Caso você tenha interesse, a playlist está no primeiro comentário fixado. Bom, já falamos demais, vamos direto e reto ao conteúdo. Claro, se você puder deixar o seu like também, isso nos ajuda demais. Vamos lá, pessoal. Questão de número 1, todas da banca Sesgran-Rio. Um servidor público é submetido a processo administrativo disciplinar. Diante dos fatos comprovados, a comissão processante conclui pela aplicação de penalidade. Não constituem sanção prevista na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, letra A, advertência. Letra B, censura. Letra C, suspensão. Letra D, cassação de aposentadoria. E por fim temos a letra E, destituição de cargo em comissão. Gurizada, pausem o vídeo e em 5 segundinhos voltaremos com uma rápida explicação e posteriormente com o gabarito. Então, por gentileza, pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. Vamos lá, pessoal. O artigo 127, então estamos na Lei 8.112 de 90, no artigo 127. Pois bem, este artigo nos traz várias penalidades disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor. Então temos um rol aqui com várias penalidades e você precisa memorizá-las. Então, para facilitar a sua vida, vamos criar alguns gatilhos mentais. Temos o seguinte: são penalidades disciplinares. No primeiro bloco encontramos estas daqui, ó: demissão, suspensão e advertência. Temos também como penalidades disciplinares a destituição de cargo em comissão, a destituição de função comissionada e a cassação de aposentadoria. Estas são as penalidades disciplinares encontradas no artigo 127. E para facilitar a sua vida, percebam, temos aqui alguns gatilhos. Na coluna da esquerda encontramos o macete demi sua, ou seja, o demi vamos associar à demissão, o su à suspensão. E temos também este A aqui de advertência, então demissão, suspensão e advertência. Na outra ponta encontramos este gatilho mental, dedé, caça. Pessoal, o caça existe um erro de grafia, obviamente, é apenas para fins didáticos, ok? Então, dedé, caça. O primeiro D de destituição de cargo em comissão, o outro D de destituição de função comissionada e temos o caça de cassação de aposentadoria. Portanto, estas são as penalidades disciplinares do artigo 127 e que podem ser aplicadas ao servidor público. Se liguem só. A letra B nos fala de censura. Censura definitivamente não é, uma penalidade disciplinar. Sendo assim, a prova pediu que não constitui uma sanção que pode ser aplicada ao servidor. E censura não constitui uma sanção do artigo 127 da lei. Com isso, o nosso gabarito ficou letra B de bola.
Avançando, questão 2, também da Sesgran-Hill. A Lei 8.112 de 1990 dedica um capítulo ao regime de responsabilidade dos servidores públicos federais, sujeitos à disciplina, e estabelece, dentre outras penalidades disciplinares, a suspensão, que não poderá exceder: letra A, 20 dias, letra B, 45 dias, letra C, 60 dias, letra D, 90 dias, e a letra E nos traz 120 dias. Mesmo esquema, pessoal. Pausem o vídeo e em 5 segundos voltamos. Vamos lá, pessoal. Estamos diante da penalidade de suspensão, penalidade disciplinar de suspensão. A prova quer saber qual o prazo ela não pode exceder. Antes, vamos ver as hipóteses. Caberá suspensão quando o servidor cometer a um outro atribuição estranha ao cargo que ocupa. Então, cometer a outro servidor, repassar a outro servidor uma atribuição estranha ao cargo ocupado. Também a hipótese de suspensão, a reincidência em advertência. Então, o servidor ele foi penalizado com advertência, tá? Porém, ele pratica um outro ato novamente que enseja advertência. Como ele está reincidindo na advertência, neste caso aqui ele será penalizado com a suspensão e não mais com a advertência. Então temos aqui, reincidência em advertência. Também enseja a suspensão quando o servidor se recusar a inspeção médica. Então, recusa de inspeção médica. E, por fim, também acarreta a suspensão quando o servidor exercer atividade incompatível com o cargo ocupado ou com sua função, bem como atividades incompatíveis com o seu horário de trabalho. Com isso, localizamos as hipóteses ensejadoras de suspensão. E temos este macete aqui, O co, vamos associar a cometer a outro servidor atribuição estranha ao cargo que ocupa. O primeiro R de reincidência em advertência. O outro R de recusa à inspeção médica e o E de exercer atividade incompatível com o cargo ou função ou ainda incompatível com o horário de trabalho. Mas vejam, a prova pediu este detalhe aqui, A suspensão terá um prazo máximo de até 90 dias. Prazo máximo, como regra geral, de até 90 dias. Excepcionalmente, então de modo excepcional, nas situações envolvendo inspeção médica, portanto, estas situações aqui, o prazo será de até 15 dias, mas esta é a exceção. A regra geral é que o prazo máximo que pode ser aplicado na suspensão é de até 90 dias, não pode exceder 90 dias. Sendo assim, o gabarito é letra D de dado. Avançando, pessoal, questão 3 agora. São penalidades disciplinares a que estão sujeitos os servidores públicos civis da União, exceto: letra A, advertência; letra B, disponibilidade; letra C, demissão; letra D, suspensão; e letra E, destituição de cargo em comissão. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal, mais uma vez, o artigo 127 da Lei 8.112 de 90. É aquela questão mais simples que pede apenas as penalidades disciplinares: demissão, suspensão e advertência no primeiro bloco. E temos também destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada e cassação de aposentadoria. Pois bem, o examinador pediu um exceto. Em outras palavras, ele quer saber o que não é
uma penalidade disciplinar. A advertência é penalidade disciplinar, vimos aqui, ó. Então não pode ser o gabarito. Letra B fala em disponibilidade. Opa, localizamos o gabarito. Disponibilidade não é uma penalidade disciplinar. Afinal de contas, não analisamos no nosso mapa mental. A letra C traz demissão. Demissão está aqui e é uma penalidade disciplinar. Suspensão está nesta parte, também é penalidade. E a letra E, destituição de cargo em comissão, está aqui, ó. E também é uma penalidade disciplinar. Gabarito, letra B, de bola. Disponibilidade não é uma sanção. Continuando, mais um item. É aplicável a pena de demissão ao servidor público civil da União que, letra A, recusar fé a documentos públicos. Letra B, revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Letra C, retirar documento da repartição sem prévia anuência da autoridade competente. Letra D, aquele que mantiver o cônjuge sob a sua chefia imediata, temos alguns erros aqui, né? Sob a sua chefia imediata, em cargo de confiança. E letra E, coagir subordinados a afiliarem-se a partido político. 5 segundos e já voltamos. Bora lá, meus queridos. Esta questão exige o conhecimento da penalidade disciplinar de demissão. Está no artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Na aula teórica vimos este mapa mental aqui, ó. São hipóteses ensejadoras de demissão as seguintes: quando o servidor utilizar recursos da repartição para fins particulares. Também enseja a demissão quando o servidor praticar crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual e improbidade administrativa. Também é causa de demissão revelar segredo, vamos sublinhar aqui, ó, revelar segredo que se apropriou em função do cargo. Então, o servidor público está revelando um segredo do qual obteve em razão, em virtude do cargo ocupado. Corrupção, prática de corrupção, também seja demissão. Insubordinação grave, tá? Acumulação quando ilegal de cargo, emprego ou função. Aceitar ou receber comissão ou propina. E a prática de usura. Por exemplo, aquele servidor que cobra juros estratosféricos para emprestar dinheiro dentro da repartição para os colegas de trabalho. Temos ainda atuar como procurador ou intermediário, ser desidioso, participar de gerência ou administração em empresa privada, valer-se do cargo para lograr proveito, ofender fisicamente a servidor ou particular, exceto quando em legítima defesa, e, por fim, incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Em todas estas hipóteses, o servidor poderá ser demitido. São hipóteses de demissão. Se liguem só, pessoal, na nossa questão, apenas um item se enquadra nas hipóteses analisadas há pouco. E é justamente este item aqui, ó. Revelar segredo que se apropriou em função do cargo. Sendo assim, o nosso gabarito é letra B, de bola. A única hipótese que enseja a demissão está na letra B. Revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Avançando, meus queridos, mais um item. Será punido com advertência o servidor público da União que, letra A, se valer do cargo para lograr proveito pessoal. Letra B, praticar usura sob qualquer de suas formas. Letra C, proceder de forma desidiosa. Letra B, acumular ilegalmente funções públicas. E letra E,
mantiver o cônjuge sob sua chefia imediata em cargo de confiança. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Na aula que está disponível aos membros, vimos as hipóteses de advertência. Recapitulando rapidamente. Enseja a advertência quando o servidor se ausentar do serviço sem autorização do seu chefe, bem como retirar documentos ou objetos da repartição sem anuência da chefia imediata, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada a andamento de documento ou processo, ou até mesmo execução de serviços, bem como manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição, cometer uma atribuição à pessoa estranha à repartição, coagir ou aliciar subordinados a filiarem-se à associação ou partido político, manter sob sua chefia imediata, em cargo público ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente de até segundo grau. E por fim, também ensejará advertência quando o servidor se recusar a atualizar os seus dados cadastrais. Galera, se liguem na letra E. Fala mantiver o cônjuge sob sua chefia imediata em cargo de confiança. Exatamente está nesta parte aqui, ó. Manter sob sua chefia imediata em cargo público ou função de confiança o seu cônjuge, companheiro ou parente de até segundo grau. Portanto, na letra E, encontramos uma hipótese de advertência. Os demais itens trazem hipóteses de demissão, tá? Então, todas as demais são casos de demissão. Com isso, o gabarito é letra E de escola. Avançando, pessoal, mais uma questão, bora lá. João, servidor público civil da União, ocupante de cargo efetivo, decide visitar sua namorada em outra cidade, pretendendo ausentar-se intencionalmente do serviço por 10 dias. Sua namorada o convence a ficar mais tempo na visita, e João somente retorna ao serviço após 35 dias consecutivos de falta intencional e injustificada. Nesse caso, a penalidade disciplinar aplicável a João será: letra A, advertência; letra B, suspensão; letra C, demissão; letra D, multa proporcional aos dias de ausência; e letra E, perda do direito ao gozo das férias do período. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. A análise deste item passa por 3 artigos: 132, 138 e 139 da lei. O artigo 132 nos traz as hipóteses de demissão. E cita aqui, ó, o que nos interessa: o abandono de cargo e inassiduidade habitual. Abandono de cargo está no artigo 138. E inassiduidade habitual no artigo 139 da Lei 8.112 de 90. Temos o seguinte: artigo 138, abandono de cargo. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço, agora é o importante, por mais de 30 dias consecutivos. Então é o servidor que, sem nenhuma justificativa, deixa de comparecer ao local de trabalho por mais de 30 dias consecutivos. Na outra ponta, no artigo 139, encontramos a inassiduidade habitual. Também é uma ausência injustificada ao local de trabalho por parte do servidor. Porém, pessoal, por aqui, utilizaremos uma janela de 12 meses para verificar as faltas injustificadas. Então temos o seguinte: entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa
justificada por 60 dias interpoladamente, ou seja, de modo espaçado, durante o período de 12 meses. Em outras palavras, vamos facilitar. Pegaremos uma janela de 12 meses, vamos colocar de janeiro a dezembro, tá? E analisaremos como foi o comportamento do servidor neste período. Então vamos imaginar que em janeiro ele teve 5 faltas injustificadas. Em fevereiro, outras 10, em março, outras 10 também. Daí em abril faltou 7 vezes, e assim por diante. Quando chegar no fim deste período de 12 meses, se ele contabilizar 60 dias de falta, de modo injustificado, ele será demitido por inassiduidade habitual, tá? Então essa é a ideia. Inassiduidade habitual é a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante um período de 12 meses, um período de 1 ano. Bacana? Tranquilo? Então vamos voltar ao enunciado. O João ele pretendia se ausentar intencionalmente do serviço por 10 dias, mas a sua namorada o convence a ficar por mais tempo. Então ela convence João a retornar ao serviço após 35 dias, cuidado aqui ó, consecutivos de falta intencional. Pessoal, se ele faltar mais de 30 dias consecutivos, incorrerá no artigo 138, ou seja, abandono de cargo. E abandono de cargo está aqui, ó, é uma das hipóteses de demissão. Com isso, o gabarito, letra C, de casa. E para fechar, vamos à última questão. Joana, servidora pública federal, foi demitida do seu cargo após processo administrativo disciplinar e constatou seu envolvimento em ilícito administrativo. Em decorrência do mesmo ilícito, Joana também foi processada criminalmente, vindo a ser absolvida. Nesse caso, a absolvição na instância criminal repercute sobre a penalidade disciplinar de demissão que lhe havia sido aplicada? Letra A. Não, porque o processo disciplinar já estava concluído quando da absolvição criminal, não podendo a decisão judicial retroagir. Letra B. Não, porque a instância penal e administrativa são independentes, não havendo qualquer intercomunicação entre elas. Letra C. Sim, desde que a demissão ressalve expressamente a decisão da instância criminal. Letra D. Sim, desde que a absolvição criminal tenha negado a existência do fato ou sua autoria. E letra E. Sim, desde que a absolvição criminal tenha ocorrido por suficiência probatória. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão trata das responsabilidades do servidor. Encontramos esta temática do artigo 121 ao artigo 126-A da Lei 8.112, de 90. O servidor, ao praticar uma irregularidade, poderá responder na esfera civil, administrativa e penal. Estas esferas são independentes, como regra geral. Ou seja, pessoal, o que ocorre numa esfera não tem o poder de impactar nas demais. As esferas são independentes e correm por conta própria. Esta é a regra geral. E além disso, são cumuláveis. Como assim cumuláveis? O nosso servidor, que praticou o ato irregular, ele pode ser punido apenas na esfera civil, sem problema, mas poderemos cumular também. Ele pode ser punido na esfera civil, mas na esfera administrativa. E no pior dos mundos, nas 3 esferas: civil, administrativa e penal. Tá? Então elas são cumuláveis. Mas vamos trazer uma exceção
desta ideia aqui, ó, de esferas independentes. Isso porque, em âmbito penal, existe uma situação que pode impactar nas demais esferas. Quando o servidor ele for absolvido criminalmente, ele terá afastada a sua punição, a sua responsabilidade administrativa. Em outras palavras, pessoal, neste caso aqui, ó, em âmbito penal, se o nosso servidor for absolvido, respinga na esfera administrativa. A absolvição criminal afasta a responsabilidade administrativa. Agora, cuidado, não é qualquer absolvição criminal. Apenas em 2 casos. Naquela absolvição criminal que negue a existência do fato ou que negue a autoria do fato. Vamos exemplificar esta primeira situação. A absolvição criminal que está negando a existência do fato. Então vamos imaginar que o nosso servidor está sendo responsabilizado na esfera penal e administrativa. E ele está sendo processado pelo fato de subtrair os laptops da repartição, tá? Então o seu processo é esse, responde em âmbito administrativo e penal. Porém, pessoal, eles percebem na repartição que os computadores estão lá, só estavam guardados. Vejam, o nosso servidor está sendo responsabilizado por algo que não existe. Esse fato, a subtração dos laptops, não existe. Afinal de contas, eles estão na repartição. Com isso, o nosso servidor ele será absolvido criminalmente, na esfera penal, pela negativa da existência do fato. E esta absolvição acaba respingando em âmbito administrativo. Exemplo 2. Uma absolvição criminal que negue a autoria do fato. Vamos utilizar o mesmo exemplo. O servidor está sendo acusado de subtrair os computadores da repartição. E de fato, os computadores neste exemplo não estão dentro daquele órgão. Bom, mas vejam só, ao analisarmos as câmeras de segurança, percebemos que não foi o Joãozinho da Silva que subtraiu os laptops. Não, pessoal. Na realidade, foi um outro servidor. Bom, portanto, neste caso, estaremos diante também de uma absolvição criminal, mas pela negativa da autoria do fato. Não foi o servidor Joãozinho da Silva, mas sim um outro servidor que subtraiu os laptops. Neste caso, funciona da mesma forma. A absolvição criminal, por negativa da autoria, afasta a responsabilidade administrativa. Cai a responsabilidade penal e, a reboque, cai também a responsabilidade administrativa. Então, recapitulando, a absolvição criminal pela negativa da existência do fato ou negativa da autoria do fato afasta a responsabilidade administrativa. Cai a penal e cai a administrativa também. Então, neste caso, galera, estamos diante da absolvição na instância criminal. Agora, cuidado, não é qualquer absolvição, tá? Só temos 2, negativa da existência do fato e negativa da autoria. Vamos imaginar que o camarada tenha sido absolvido por conta de uma prescrição. O seu delito prescreveu. Isso não vale, tá? Estamos apenas diante de 2 situações de absolvição criminal, negativa da existência do fato e negativa da autoria. Bom, diante desta situação de absolvição criminal, o examinador quer saber se repercute sobre a penalidade disciplinar de demissão que já lhe havia sido aplicada, ou seja, uma penalidade administrativa. Neste caso, temos que sim, existe essa repercussão, porém, em 2 situações: na absolvição criminal por negativa da existência do fato ou ainda aquela que negue a autoria do fato. Com isso, vamos ao gabarito. Sim, então temos o sim. De cara já vamos descartar
a letra B e a letra A, porque elas trazem não há repercussão. Não, existe sim uma repercussão por aqui, tá? Vamos para a letra C. Sim, desde que a demissão ressalve expressamente a decisão da instância criminal. Não existe essa passagem por aqui. Letra D. Sim, desde que a absolvição criminal tenha negado a existência do fato. Opa, vimos aqui, ó, negue a existência do fato. Ou negue a sua autoria. Perfeito, pessoal. Analisamos neste ponto. A absolvição criminal que negue a existência do fato ou negue a sua autoria irá afastar a responsabilidade administrativa. Com isso, o gabarito é letra D de dado. Gurizada, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e assim finalizamos mais um vídeo de resolução de questões. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Valeu, meus queridos!